Olá, feras! Meu nome é Davi Ribeiro, professor de matemática. Vamos ter alguns encontros aqui para trabalhar temas específicos e importantes para a tua jornada para o vestibular. Bom, e o tema da aula de hoje é um tema bem conhecido, chamado equação do primeiro grau. Bom, as equações são estruturas formadas por dois membros separadas por uma igualdade. Tá? Então, eu tenho um primeiro membro à direita, um segundo membro à esquerda e no meio uma igualdade. Esses membros podem vir com ambos os dois lados por expressões com polinômios do primeiro grau ou simplesmente um deles sendo polinômio e o outro sendo um número real. Bom, essas equações elas estão inseridas dentro das questões. Existem uma série de questões contextualizadas que, para solucioná-las, uma opção é que você monte uma equação onde a tua variável, x, y ou z, vai representar uma das grandezas daquela situação problema. Primeiro vamos olhar aqui como que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Tá? Então eu coloquei duas opções aqui, vamos resolver essas equações do primeiro grau, depois a gente parte para tentar ver algumas situações problemas, como que eu posso traduzir aquela situação problema para uma equação. Tudo bem? Então vem comigo. Ó. Nós temos aqui a seguinte estrutura. Primeiro, uma equação do primeiro grau é uma equação onde a variável possui maior expoente 1. Então, se na tua equação, dos teus dois membros, a tua variável, a tua incógnita, tiver como maior expoente 1, isso vai ser a equação do primeiro grau. Então, ambas são equações do primeiro grau, porque eu tenho o expoente 1 aqui e tenho o expoente 1 aqui como sendo o maior expoente da variável. Veja, de método resolutivo para a equação do primeiro grau, a ideia é sempre essa, ou seja, como solução, a ideia é que a gente isole em um dos membros a nossa incógnita, a nossa variável. Feito isso, no outro membro só existirá um número real, que será a resposta da tua equação. Então, por exemplo, nessa primeira equação do primeiro membro, você tem 5 menos 3x e no segundo membro, 2,6. Quando a gente tenta isolar a variável, a gente tem que entender o seguinte, esse menos 3 aqui, que está multiplicando pelo x, torna isso um único termo. Ó. Nós temos aqui um termo que é o mais 5 e o outro termo que é o menos 3x. Então, primeiro eu vou isolar todo o termo que tem o x do lado esquerdo no primeiro membro, tá? Então, esse termo aqui, mais 5, eu vou passar ele para o segundo membro. Eu sempre passo um termo ou uma parte do termo com a operação inversa. Mais 5, então vai para lá menos 5, A gente teria aqui, ó, menos 3x igual a 2,6 menos 5. Bom, vamos efetuar aqui essa subtração. A gente teria aqui menos 3x igual a menos 2,4. Você pode multiplicar os dois membros por menos 1, o que implica dizer que você terá aqui, ó, 3x igual a 2,4 ou x igual a 2,4 sobre 3, dá exatamente 0,8. Se você quiser saber se essa solução é válida, você pode substituir ela aqui na equação, ou seja, 5 menos 3 que multiplica 0,8 teria que dar 2,6. E de fato vai dar, Porque você vai ter aqui, ó, 5, menos esse produto aqui vai dar 2,4. Então 5 menos 2,4 vai dar 2,6. Está confirmada, a nossa solução. Uma outra equação aqui, uma equação fracionária. Uma equação fracionária é uma equação, nesse caso também de primeiro grau. A estratégia para esse tipo de equação é que você elimine os denominadores, efetuando um múltiplo comum, aquela ideia de soma de fração que vocês já sabem, ou podem lá recapitular. Então é a mesma coisa que somar fração.
denominador é 3, um denominador é 4 e o outro denominador é 1. Você pode efetuar o múltiplo comum dos 3 denominadores de uma vez só. Isso garante que no final você possa cortar o múltiplo comum dos dois lados. Bom, o menor múltiplo comum entre 3, 4 e 1 é o 12. Se você não souber, pode simplesmente multiplicar os denominadores que vai funcionar. Tá? Então aqui a gente segue. No primeiro membro, você tem 12. E no segundo membro, também você tem 12. 12 divide por 3 e multiplica por 5x. Então, ó, 12 dividido por 3 é 4, vezes 5x vai dar 20x. Doze dividido por 3 é 4, vezes 5x vai me dar 20x. Muito cuidado agora, né, nesse próximo passo. Esse menos aqui, tá vendo ele? Esse menos é o menos que está na linha da fração. Ele pode ser tanto do 4, como ele pode ser do numerador. Como eu não utilizei ele aqui no 4 para tirar um múltiplo comum, então esse menos vem aqui para cima. Só que tem que ter muito cuidado, ó. Ele vai atuar tanto no x quanto no menos 3. É como se aqui eu fizesse uma distributiva com esse sinal de menos. Esse menos ele vai atuar nos dois termos aqui, tanto no x quanto no menos 3. Então vamos lá, ó. 12 dividido por 4 dá 3, certo? 3 vezes x é 3x, com menos, né? Ou seja, menos 3x. Agora, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3 é 9, mas olha o sinal, ó. Menos vezes menos, mais. Mais 9. Entendeu a ideia? Então, ó, o menos vai transformar aqui em menos x, por isso que ficou menos 3. E esse menos com esse menos ficou mais, por isso que ficou mais 9. No segundo membro, 12 dividido por 1, 12 vezes 5, 60. Simplifica aqui os denominadores, né? Agora eu posso simplificar. Muito cuidado. Tem estudante que faz o múltiplo comum só de um membro e quer cancelar. Não pode. Se eu fizesse o múltiplo comum só do primeiro membro, eu não podia cancelar. Por eu ter feito o múltiplo comum dos dois membros, eu posso cancelar. Ficamos aqui, ó, 20x menos 3x vai dar 17x mais 9 igual a 60. Logo, você vai ter aqui, ó, 17x igual, o 9 está mais, vai para o segundo membro subtraindo, você teria aqui 51. Então, x seria 51 sobre 17, né? E 51 sobre 17 dá uma resposta exata, que é 3. Mais uma vez, você pode testar essa sua solução aqui na tua equação, tá certo? Não tem problema nenhum. Você pode testar e provar que é 5, ok? Então, não importa a equação do primeiro que aparecer, a resolução é simplesmente isolar essa variável em um dos membros. Vamos ver agora como que isso se aplica num problema contextualizado. Se liga nessa. Vamos lá então, na tua apostila, tá? Abre ela agora, na página 7, a apostila de exercícios. Ok, então localiza na página 7 a questão do Enem 2010, que é a questão 7, tá? Essa questão não é que você tenha ou seja obrigado a resolver ela por equação do primeiro grau. Porém, vamos ver como é que fica se eu fosse utilizar a equação do primeiro grau, tá ok? Bom, vou ler a questão geral, tá? O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem. Sendo que o primeiro salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada ele cairá com o outro pé
do qual o salto é realizado. Então aí está explicando como que é o salto triplo, né? Para que você faça uma imersão na questão, tá? Agora sim, vem os dados. Um atleta da modalidade de salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. Esse em, tá, é a redução. Não quer dizer que o salto dele foi para 1,2. Não quer dizer que o segundo salto é 1,2 metros. Quer dizer que houve uma redução, ou seja, menos 1,2 metros. Por exemplo, se ele saltou no primeiro salto 2 metros, no segundo seria 2 menos 1,2, que daria 1,8. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Então, mais uma vez, outra redução de 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, ou seja, somando o primeiro mais o segundo mais o terceiro salto, totalizando 17,4 metros, qual é a distância alcançada no primeiro salto? Ou seja, que distância seria essa para que ele, ao final dos 3 saltos, atingisse os 17,4? Nossa incógnita, nossa variável está bem clara, é a pergunta: quantos metros ele deveria saltar no primeiro salto? Então, primeiro salto, a gente pode colocar a nossa variável, né? Então, sempre você coloca a variável naquela grandeza que você não sabe o valor dela, a informação. Se tiverem duas, pode colocar duas variáveis, x e y. O segundo salto. Não há necessidade de você colocar outra variável aqui. Por quê? Ele falou que do segundo para o primeiro salto houve uma redução de 1,2 metros. Então, ó, o que acontece? Do primeiro para aqui, ó, para o segundo salto, uma redução de menos 1,2 metros. Então, no segundo salto, ele vai fazer x menos 1,2. Ok? Vamos lá. Terceiro salto. Aqui eu vou ter mais uma redução de agora 1,5 metros. Que vai totalizar x menos 1,2 menos 1,5. O que implica dizer que, então, somando o que ele efetuou nos 3 saltos, tem que dar um total de 17,4 metros. Então vamos lá, ó. O primeiro salto, x metros. No segundo salto, x menos 1,2. E no terceiro salto, x menos 1,2 menos 1,5. Então vai ficar x menos 2,7, ok? Somei aqui, ó. Menos 1,2 menos 1,5 dá menos 2,7. Então teríamos aqui um total de 3x menos 3,9. E isso aqui tem que me totalizar 17,4 metros. Então, vamos efetuar a operação aqui, tá? 3x igual a 17,4 mais 3,9. Então, soma lá, ó, 17,4, 3,9, vírgula abaixo de vírgula. 4 mais 9 dá 13, vai 1. 10 com mais 1, 11, vai 1. 21,3. Então, 3x vale 21,3. Você vai dividir 21,3 por 3. Bom, tranquilamente isso vai dar maior do que 7, né? Já que 21 sobre 3 é 7. 7 vezes 3 é 21. Então, essa divisão aqui, ela vai dar 7,1 metros. Tá? 7,1 metros. Bom, no gabarito não temos uma resposta exata, mas temos uma faixa, ou seja, o que ele deveria saltar lá no primeiro salto seria um valor entre, letra A, entre 4 e 5, não, né? 7,1 não está entre 4 e 5. Letra B, 5 e 6, também não. Letra C, entre 6 e 7, também não. Letra D, essa sim,
entre 7 e 8, né? Então, gabarito aqui, ó, letra D, entre 7 e 8 metros. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma outra questão do Enem, da tua apostila, que necessariamente não precisaria utilizar a equação do primeiro grau para solucionar, beleza? Se liga nessa. Beleza, ferinhas? Vamos ver agora uma questão sobre a equação do primeiro grau, está na parte de equação do primeiro grau, mas que você pode utilizar um raciocínio lógico bem tranquilo e interessante para solucionar ela, tá? Na tua apostila de exercícios, está na página 8, tá? É a questão 15 do Enem 2009. Questão antiga, mas bem interessante, tá certo? Se você já tentou e não conseguiu, então essa é a tua oportunidade de ver como que faz essa questão, tá? Ou uma das formas de se fazer. Vamos lá então, vamos ler a questão comigo, ó. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Então, cada um pagaria um valor igual, né, e daria o total da festa. A gente não sabe esse total da festa, não sabe quanto custa, né, para fazer essa festa. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam ainda R$510. Então, se eu pego o valor total e divido por 50 pessoas, ainda falta R$510. Tudo bem? Tranquilo, né? E que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte. E cada uma das 50 pessoas do grupo inicial que já tinham contribuído deveriam contribuir com mais R$7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? É claro que se você descobrir o valor total e dividir por 55, você sabe o valor da cota. Então, dá uma tentada, tenta fazer essa questão, tá? Usando a equação ou não. E volta aqui para a gente ver como que vamos trabalhar ela, tá? Beleza, então vamos pensar o seguinte. 50 pessoas pagaram um valor que a gente não sabe quanto é, só que ainda ficou faltando R$510. E, no final das contas, depois de entrarem as 5 novas pessoas, as 50 pessoas iniciais ainda tiveram que pagar mais 350, ou seja, mais R$7 cada uma. Olha lá, ó. Então a gente não sabe qual era o total, tá? Após as 50 pessoas pagarem um valor que a gente não sabe qual é, ficou faltando R$510. Bom, com a entrada das 5 novas pessoas, cada uma dessas 50 pessoas pagou, né, mais R$7. Então, se eu multiplico 50 vezes 7, dá um total aqui de 350. Bom, se estava faltando 510 e essas 50 pessoas juntas pagaram mais 350, quanto que ficou faltando agora? 510 menos 350, ou seja, ficou faltando aqui apenas R$160. Quem vai pagar esses 160, gente? Exato, as 5 pessoas que entraram, né? Ou seja, se eu faço 160 dividido por 5, eu encontro aqui a resposta, que é R$32. Ou seja, cada uma das 5 pessoas, né? Ou seja, as 5 pessoas novas, elas vão dividir, né, esse valor aí de R$160. Tranquilo? Então existem outras formas de você pensar, essa é uma delas, em que eu não utilizo aí nenhuma equação explícita, certo? Poderia ter utilizado, mas não preferi mostrar para vocês uma outra forma. Então você sempre tem a liberdade de usar o seu raciocínio,
de usar as soluções para resolver qualquer questão do Enem, tá? Abraço a todos e até a próxima.